Tinha 12.000 reais guardados naquela conta. 3 anos de economia. Reserva de emergência que eu havia construído aos poucos, todo mês, sem falhar. Numa segunda-feira fui pagar o aluguel e o cartão recusou. Tentei de novo. Recusou. Fui ao caixa eletrônico. Tela de erro. Conta bloqueada. Liguei para o banco. A atendente verificou o sistema e ficou em silêncio por um momento. Disse que havia uma ordem judicial de bloqueio vinculada à minha conta. Perguntei por qual processo. Ela disse que não tinha acesso a essa informação. 12.000 reais, bloqueados, por um processo que eu não conhecia, num banco que não sabia me dizer por quê. Se você está chegando agora, se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana tem uma história nova aqui. Meu nome é Célia. Tenho 51 anos. Sou cozinheira num restaurante. E aquela conta era tudo que eu tinha guardado. Não tenho imóvel. Não tenho investimento. Não tenho plano B financeiro além daquele saldo. Quando a tela do caixa mostrou conta bloqueada, meu primeiro pensamento foi o aluguel que vencia naquela semana. O segundo foi a parcela do curso técnico do meu filho. O terceiro foi a conta de luz. Tudo dependia daquele dinheiro. E tudo estava bloqueado por uma ordem judicial de um processo que eu nunca tinha ouvido falar. Fui à agência no dia seguinte. O gerente foi mais prestativo do que a atendente do telefone, mas não muito mais. Disse que havia uma penhora judicial vinculada ao meu CPF, que o banco era obrigado a cumprir a ordem, que a discussão sobre a validade da ordem deveria ser feita com o juízo responsável, não com o banco. Pediu o número do processo. Ele não tinha. Disse que eu precisava acessar os sistemas do tribunal para localizar o processo pelo meu CPF. Fui para casa. Acessei o sistema do Tribunal Estadual. Encontrei. Era uma ação de cobrança movida por uma empresa de telefonia. Uma dívida de R$ 480. Uma conta de telefone que eu havia cancelado 6 anos antes e que, segundo a empresa, nunca havia sido quitada. Eu havia quitado. Tinha certeza, mas não tinha o comprovante. 6 anos antes eu não havia guardado o comprovante de cancelamento daquela linha. E agora, 12.000 reais estavam bloqueados por uma dívida de R$ 480 que eu havia pago e não conseguia provar. O advogado que procurei pela manhã do terceiro dia ouviu tudo com atenção. Disse que o problema era duplo. Primeiro, a empresa havia obtido uma penhora desproporcional ao valor da dívida. Bloquear 12.000 reais por R$ 480 era excessivo e contestável. Segundo, eu precisava provar que havia quitado. Sem comprovante, a contestação ficava mais fraca. Passamos os dias seguintes vasculhando tudo o que eu tinha. E-mails antigos. Mensagens de texto do período. Extrato bancário do mês do suposto pagamento. No extrato de 6 anos atrás, havia um débito no valor exato da última fatura daquela operadora. Com a data. Com o valor. Com a descrição. Não era o comprovante de cancelamento. Mas era a prova de pagamento. O advogado entrou com embargos à execução e pedido de desbloqueio imediato por desproporcionalidade. O juiz concedeu o desbloqueio parcial em 48 horas. Liberou o suficiente para eu pagar o aluguel e as contas urgentes, enquanto o mérito era analisado. A decisão final levou 3 semanas. A dívida foi considerada quitada. A penhora foi levantada. O valor integral foi liberado. Tudo voltou ao normal. O aluguel foi pago com atraso, mas sem despejo. O curso do meu filho não foi interrompido. A conta de luz não cortou. Por pouco. O que ficou dessa história não é alívio. É raiva. Raiva de uma empresa que havia deixado uma cobrança prescrita na gaveta por 6 anos e havia decidido acionar a justiça sem me notificar antes. Raiva de um sistema que permite bloquear 12.000 reais por uma dívida de 480 reais sem que a pessoa saiba que o processo existe. Raiva de ter passado 3 semanas com o coração na garganta por uma conta de telefone de 480 reais. E raiva de mim mesma por não ter guardado o comprovante de cancelamento 6 anos atrás. Porque se não tivesse encontrado aquele extrato, o resultado poderia ter sido diferente. O que aprendi é simples e custa caro aprender tarde. Guarda comprovante de tudo que você cancela. Plano de telefone. Cartão de crédito. Assinatura.
Contrato de qualquer natureza. Guarda o comprovante de cancelamento. Guarda o comprovante de quitação final. Não porque você desconfie da empresa, mas porque a empresa não guarda memória do seu favor. Sistema guarda memória do que está em aberto. E quando o sistema diz que você deve, mesmo que você não deva, a prova é sua responsabilidade. Não deles. Sua. Obrigada por ter ficado até aqui. Se esse relato te marcou, deixa o like. Ajuda muito o canal a chegar em mais pessoas. E se você tem uma história parecida, conta nos comentários. A gente lê tudo.